Quando se caracteriza, então, um erro médico? É preciso que seja demonstrado prioritariamente que aquele profissional agiu com culpa subjetiva, ou seja, o que seria isso? Que ele foi negligente, imprudente ou imperito. Naturalmente não é uma demanda tão simples, tão fácil, quando parece. Então é preciso que se analise com muito critério, que tenha profissionais habilitados para poder analisar toda aquela documentação inerente àquele procedimento, a iniciar pelo prontuário médico, da paciente, que tem todo o histórico do que foi realizado, como foi realizado, como foram procedidas as evoluções naquele caso concreto e como se deu até o fim daquela relação. Então, ou seja, tudo isso precisa ser minuciosamente analisado e, geralmente, quando a gente deságua no Poder Judiciário, Cris, isso precede de uma perícia, que deve ser analisada, técnica, científica, para poder trazer, demonstrar no caso concreto, se houve, de repente, algum tipo de equívoco na realização daquele procedimento. Então, assim, é algo que precisa ser, de fato, muito bem observado. Porque a medicina, naturalmente, ela é baseada em protocolos. Existe toda a literatura médica que norteia como é que aquele procedimento deve ser realizado. Então, é preciso observar se tudo isso foi seguido. E eu falo, Cris, até para esclarecer para quem nos assiste, não só em relação ao procedimento em si. Eu falo protocolos a serem seguidos desde a questão da informação. O simples fato de não se informar de maneira adequada aquele paciente é passível de reparação de algum dano, simplesmente pela não informação. Aquele documento que a gente assina antes de fazer algum procedimento, ele resguarda tanto o médico como o paciente até que ponto? Olha só, ele é imprescindível, em qualquer procedimento, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, mas como eu falei no finalzinho da frase, ele tem que ser livre e esclarecido de fato. Aquelas situações que a gente já ouviu falar em muitos casos, de que o paciente vem na maca em direção ao centro cirúrgico e aí se para, esqueceu de assinar isso aqui, para ele assinar naquele momento, isso não é termo de consentimento adequado. O termo de consentimento, o médico precisa dedicar um tempo junto com o paciente, dirimindo todas as dúvidas, explicando os riscos, inclusive, de qualquer procedimento que a gente se submeta em relação à saúde, para que o paciente possa escolher de forma consciente e livre. O paciente hoje ele tem direito, inclusive, de participar ativamente, Cris, de todo o processo de qualquer procedimento que ele vai realizar. Preciso que ele tenha, o profissional tenha anuência prévia do paciente para realizar qualquer tipo de procedimento. A medicina é aquela coisa, não é uma ciência exata. Existem procedimentos que naturalmente podem discorrer para, de repente, algo que não se esperava que acontecesse, mas aconteceu ali por alguma consequência, ou uma particularidade daquele paciente, ou qualquer outro tipo de situação. Mas isso deve ser naturalmente tratado, O profissional precisa dedicar atenção e tempo a isso para assistir a pessoa após aquele acontecido. O que não pode haver é uma desassistência posterior ou, de repente, se minimizar a situação, não assumindo a responsabilidade que deve ser assumida. Então, o médico não pode se eximir nesse tipo de situação.